Santo Deus, eterno Pai, Deus trino, Deus grandioso, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Te louvamos, ó Pai, pelo teu Filho, que derramou o seu sangue precioso pelos nossos pecados. Te louvamos, Senhor, por tão grande demonstração de amor. Te louvamos pelo teu Santo Espírito, que trabalha em nós desde o momento da nossa salvação e nos mantendo firmes no serviço ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por essa bendita esperança que o Senhor tem colocado em nossos corações de estarmos na eternidade com o Senhor, louvando eternamente o teu santo nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos sempre olhando para isso, anelando essas coisas, ansiando e esperando essas coisas. Ajuda-nos a vivermos nesta terra como peregrinos, como pessoas que estão aqui de passagem e que muito em breve estarão deixando. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos apegarmos com essas coisas, mas estamos nos apegando dia após dia às coisas eternas, às coisas que vêm do alto. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos e pedimos, confiados unicamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós iremos dar continuidade à nossa meditação na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós iremos meditar no capítulo 5. Estaremos finalizando esse capítulo, meditando nos versículos 19 a 25. Semana passada nós meditamos os versículos 17 e 18. O assunto do texto é sobre os presbíteros, né? Anciãos, pastores, líderes da igreja, líderes de igrejas, colocadas ali pelo Senhor e pela igreja. O texto fala sobre esse assunto. Semana passada nós falamos sobre um assunto delicado. Delicado por quê? Pela má interpretação, pelas pessoas não compreenderem o que a Bíblia pede sobre essas coisas. Né? Nós vimos um texto aqui sobre a questão que a igreja precisa honrar esses líderes que trabalham, né, na pregação da palavra, no ensinamento da doutrina. Então, a igreja precisa reconhecer isso e ela precisa honrar. E o que seria honrar? O honrar, nós vimos que no texto se refere não somente a você estimar essas pessoas, respeitar essas pessoas. Sabemos que isso também faz parte, mas o texto ele se refere a igreja reconhecer isso e pagar. Né? Como o próprio apóstolo Paulo cita, e ele está citando aqui, fazendo referência a uma passagem que Jesus cita, né, no Evangelho, eu não anotei, mas aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, no final do versículo ele fala assim, digno é o obreiro do seu salário. Então ele está se referindo aqui mesmo ao pagamento que é feito aos obreiros, aos pastores, aos homens que se dedicam no ensino e na pregação da palavra. Então a igreja, ela precisa reconhecer isso e fazer o seu papel, né? Contribuir para que esses homens recebam a sua contribuição. Esses assuntos são delicados. Por quê? Porque sempre que se fala neles, as pessoas lá fora elas já têm aquela ideia de que a igreja só pede dinheiro. E nós sabemos que fazemos parte dessa igreja, nós sabemos que a coisa mais difícil, e na verdade nós até negligenciamos esse assunto, porque a coisa mais difícil é a gente falar sobre esse assunto. Mas, infelizmente, nós caímos no outro extremo, de negligenciar este assunto. Por quê? Porque esse assunto é bíblico. Ele está na Bíblia. Então, ele não pode ser negligenciado, precisa ser falado. Então, eu confesso para vocês que eu não iria falar nele, mas como eu não posso pular, né, ele está aqui na sequência do nosso estudo, eu preciso passar por ele. Então, eu estudei um pouco sobre esse assunto, por isso nós meditamos sobre esses 2 versículos semana passada. E hoje, irmão, nós iremos falar sobre uma outra parte. Essa parte é mais delicada ainda. Porém, irmãos,
necessária tão quanto. É uma parte onde realmente a igreja precisa atentar e precisa praticar. Também se refere especificamente aos presbíteros, a estes homens que o apóstolo Paulo está escrevendo, exortando a Timóteo que exorte a igreja para tomar essas atitudes. Né? E é delicado porque, irmãos, aqui vai falar, Paulo está aqui dando algumas dicas, vamos dizer assim, algumas dicas de como a igreja ter líderes piedosos. Como que a igreja faz para ter líderes, pastores, presbíteros, anciãos, seja qual for o título dado, mas é uma mesma pessoa. O que a igreja deve fazer para que tenha homens assim e os mantenham assim? A igreja também tem participação nisso. Eu aprendi isso nesse texto. Eu pensei que era só orar pelo pastor e Deus ia ajudar. Não, tem uma participação ativa, né? Tipo assim, mais direta da nossa parte, da igreja, nesse aspecto, né? Então, vamos meditar nos nossos versículos. Eu gostaria de fazer a leitura aqui, dos versículos 19 até o versículo 25. Não aceiteis acusações contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, e sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conservando-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Bom, irmãos, por que a igreja deve se preocupar com isso? O nosso contexto, o apóstolo Paulo, né, nessa carta aqui, o apóstolo Paulo está exortando Timóteo a ter um cuidado com a liderança da igreja. Por quê? Porque já naquela época, Timóteo, a igreja de Éfeso, estava passando por problemas. Timóteo, né? Por que a gente faz referência à igreja de Éfeso? Porque Timóteo estava à frente da igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo está escrevendo a ele, diretamente a ele, mas indiretamente também à igreja de Éfeso. Então, na igreja de Éfeso estavam se levantando falsos ensinadores, pessoas que estavam levando outras doutrinas, a qual o apóstolo até se refere como doutrinas de demônios, né? Vamos lembrar aqui desse texto, lá no capítulo 1, versículo 3, fala assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Né? Que não ensinem outra doutrina. Aí, deixa eu ver se é no versículo seguinte. Bom, então essas doutrinas, né? Eu queria ver aqui a parte que fala dos... Bom, perdi. 4:1, irmão. Ah, verdade, irmão. Obrigado, hein? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, era esse tipo de ensinamento o qual estava adentrando dentro da igreja, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, e o que o apóstolo estava advertindo Timóteo para ter cuidado com aquilo. Bom, por isso que o apóstolo Paulo está exortando Timóteo sobre a disciplina
de líderes de igreja, de pastores, de presbíteros, de bispos. O porquê isso é necessário? Irmãos, porque sabemos por que é necessário a disciplina, que a igreja aplique a disciplina de líderes, pessoas que estão à frente da igreja, que Deus colocou para a liderança da igreja. Por que isso é importante? Porque, irmãos, nós sabemos que o testemunho de todos os crentes são importantes, mas de quem está à frente é muito mais importante por causa do alcance, por causa do estrago que faz. Porque quando as pessoas veem um pastor, né? Vamos usar aqui o nome pastor, porque é o mais que nós mais faz parte do nosso contexto, que nós mais usamos, né? Por que é ruim quando um pastor peca, né? Quando um pastor comete algum pecado? Por que isso é ruim? Porque naturalmente algumas pessoas na sua fraqueza espiritual, eles tendem a olhar para o pastor e falar assim: bom, se um homem de Deus, um homem dedicado, se ele cometeu pecado, então eu vou pecar também. Não é isso que alguns usam? Desculpa. Se ele pecou, por que eu não posso pecar? Alguns falam até assim, né? Então, percebe o alcance, percebe o perigo que isso é. Se esse pastor ele for muito conhecido, o estrago é gigantesco. Alguns, né? Para ter uma ideia, ou até onde vai o estrago, né? Alguns se levantam na igreja e falam assim: ah, não vamos fazer nada, não. Vamos ocultar o pecado e vamos tolerar, né? Vamos aceitar, né? Vamos praticar o amor. Aí, do outro lado, tem aqueles que falam assim: não, mas nós temos que praticar a Bíblia. E o que acontece? Uma divisão dentro da igreja. Aqueles que falam: não, vamos praticar o amor, né? Vamos tolerar o pecado. E aqueles falam: não, mas nós temos que praticar a Bíblia, e aquilo cria-se uma divisão dentro da igreja. E eu estou falando isso, eu já participei disso, infelizmente. Não, graças a Deus não aqui. Né? Aqui, graças a Deus, não. Mas eu já participei, conheço pessoas aqui que participaram também de algo assim, e isso é horrível para uma igreja. O estrago é gigantesco. Aí, sabe o que acontece com as pessoas de fora? Elas olham para tudo isso, fazem piada de tudo isso, zombam de tudo isso, porque as pessoas lá fora, elas também ficam sabendo dessas coisas. Os incrédulos também ficam sabendo. Elas veem, zombam e não querem ouvir mais o evangelho. Não querem saber do evangelho. Evangelho para quê? Para ser igual esses crentes? Então, irmãos, esse texto, ele é um texto delicado, como eu falei, mas ele é importante, necessário, por causa do perigo que ele é. Por isso que o apóstolo Paulo está alertando Timóteo aqui sobre isso, sobre esse cuidado, né? Ele dá aqui algumas diretrizes de como Timóteo, na igreja de Éfeso, manter ali, como a igreja de Éfeso, né? Não era somente Timóteo isso, a responsabilidade, mas a igreja em si, o que ela deve fazer para manter na sua igreja somente homens líderes piedosos, fazer com que eles permaneçam piedosos. E um primeiro ponto seria esse, a disciplina, aplicar a disciplina dessas pessoas quando necessário. Se for necessário aplicar a disciplina, aplique a disciplina. E como fazer a disciplina, né? Aí ele vai mostrando para nós aqui nos versículos como fazer essa disciplina. Quais os passos a serem tomados, né? Aí os passos a serem tomados aqui, ele mostra no versículo 19. Um primeiro passo, né? Ele fala assim: não aceites acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Eu já ouvi pessoas usarem somente essa parte do versículo. Não levante acusação contra o líder da igreja, né? E isso é fato, irmãos, sem testemunha, né? Tem que ser 2 ou 3 testemunhas, senão não é aceito. Isso é certo. Alguns falham só porque ficam somente nesse versículo.
Mas é certo isso. E não é nada novo. O apóstolo Paulo ele está citando o Velho Testamento, ele está citando a lei, Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, onde ele fala assim, né? Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o fato. É um princípio simples, conhecido daquele povo naquela época. Eles aplicavam isso, né? E o apóstolo Paulo ele está aqui lembrando a Timóteo a aplicação disso. Não aceite uma única testemunha, acusação contra o presbítero, senão por mais duas ou três testemunhas. Por quê, irmãos? Porque isso não deve ser, a acusação não deve ser aqui um mero boato. Deve ser levantado boatos sobre um líder. Na verdade, isso não deve ser levantado boato sobre nenhum crente. Sobre nenhum crente. Deve ser levantado fatos sobre se alguém está cometendo o pecado. O que precisa ser levantado sobre o que está acontecendo são fatos, coisas verdadeiras, não boatos. Boatos devem ser deixados de lado e corrigidos aquelas pessoas que estão, né, espalhando boatos por aí. Então, o apóstolo Paulo está exortando Timóteo a ter esse cuidado. Olha, não vá de acordo com as fofocas, com que as pessoas espalham por aí sobre um líder. É necessário ter mais de uma pessoa, duas ou três. Por quê, irmãos? Porque Satanás é inimigo da palavra de Deus. Ele é inimigo da palavra de Deus. E se um pastor prega a verdade, uma das coisas que Satanás quer fazer é tirar a credibilidade daquele pregador. Isso é uma das principais coisas que o Satanás procura fazer. Por quê? Porque se ele consegue tirar a credibilidade de um pregador que prega a verdade, as pessoas dificilmente vão atentar para o que ele está pregando. Não é isso? Porque os erros, os supostos erros, porque às vezes pode ser calúnias, né? Os supostos erros vai tapar os nossos ouvidos. A gente não vai mais ouvir o que ele está pregando. Ele pode estar pregando a verdade, mas a gente não vai mais ouvir. Por quê? Porque nós ficamos sabendo que ele está cometendo algum pecado. Esta é uma arma de Satanás. Por isso que o apóstolo está levantando essa questão. Olha, não é qualquer acusação. É necessário que tenha evidências. Porque o nosso inimigo ele está aí para levantar acusações contra aqueles que pregam a verdade. Então, não é qualquer acusação. É necessário que se tenha evidências. Então, irmãos, quando uma pessoa, né, eu li algumas perguntas que são bem interessantes. Quando uma pessoa vem para nós trazer um relato de um pecado cometido por um irmão, ou no nosso caso aqui, no nosso estudo, por um pastor, um líder, o que a gente precisa fazer? Uma das primeiras coisas é falar assim, por que você está me contando isso? Qual o motivo de você estar me falando? É só para poder espalhar a fofoca? Para aumentar o círculo da fofoca? Para que eu seja mais um a saber do que está acontecendo? Qual que é o intuito? Bom, algumas pessoas podem dizer assim, não, eu só estou falando para que você ore por isso. Amém? Vamos orar por isso. Mas não fale mais a ninguém. Vamos orar a Deus e vamos buscar a orientação bíblica de como resolver isso. E vamos resolver. Mas não vamos espalhar isso. Não vamos continuar falando. Né? Aí ele fala assim, uma outra pergunta interessante, como você conseguiu essa informação? Com quem? Bom, se a pessoa falar assim, olha, eu não posso dizer com quem foi. Então, esquece essa acusação. Esquece. Na verdade, é uma acusação que não deve ser levada em conta
e deve ser falado àquela pessoa que está sendo acusada. Se for um irmão ou um pastor, deve ser anunciado: olha, estão levantando falsas acusações contra você. Porque se está omitindo a fonte da informação, é porque, irmãos, não é verdadeira. Possivelmente não é verdade. Por que a pessoa omitir a fonte? Por que omitiria a fonte se alguém está falando a verdade sobre outra pessoa? Não tem motivos. Mas se está falando a mentira, falsas acusações, opa. Geralmente quem mente, quem levanta falsas acusações, só quer jogar no ar aquilo para que as pessoas peguem e espalhem. Na internet acontece muito isso. Nós devemos ter cuidado. A palavra mostra que deve ser evidências, fatos. E se essas coisas chegarem a nós, devemos tomar os passos bíblicos, irmãos. Orar e procurar, né, o que a Bíblia nos ensina para tratar esse assunto. Aí nós vamos para a Bíblia, né? Você tomou as providências. Se a pessoa vinha a você trazendo alguma notícia assim, né, o que a gente fala? Você tomou as providências? Quais providências, né? Se o irmão pegar contra ti, o que a Bíblia diz? Vai tu e ele só. Você foi conversar com ele? Você já conversou com ele sobre isso? Sobre esse pecado? Irmãos, se não, essa pessoa precisa ser exortada. Ela precisa chegar àquele pelo qual cometeu o pecado. Não continuar espalhando aquilo como uma fofoca, para que outras pessoas fiquem sabendo. Não, ele precisa resolver a questão. É esse passo que a Bíblia nos exorta a fazer. Se a pessoa chega a nós com fatos assim, irmãos, nós não podemos, de forma alguma, espalhar eles. Precisamos saber. Deixa eu corrigir, né? Fatos não, chega com informações, né? Porque fatos, eles são verdades. Chega com informações assim, nós precisamos averiguar os fatos antes de falarmos para alguém. Hoje nós temos que ter muito cuidado com o que a gente vê na internet, né? A gente vê lá uma notícia, olha assim, poxa vida, nossa, que interessante, já posta ali, já espalha. Então aí quando vai ver, né, alguém se dá a investigar aquela notícia, é fake. Aí a gente participou da propagação de uma notícia falsa. Isso acontece lá fora. Não pode acontecer aqui dentro. Se alguém chega para nós com uma notícia, nós precisamos averiguar a notícia, ver os fatos, as evidências disso, e aí sim levar para frente. Tomar as providências necessárias, providências bíblicas, para que isso possa ser resolvido. Mas se aquela pessoa, um outro passo, né? Uma outra coisa que ele fala aqui, se a pessoa traz a informação para você e você fala assim, olha, eu vou levar essa informação para o irmão, para o pastor, para o líder, eu posso falar que foi você que me informou? Se ela falar assim, não. Se ela querer se omitir, irmãos, olha, então tem grandes chances de ser uma fofoca e a única ser uma mentira, e a única intenção dessa pessoa é espalhar a mentira. Espalhar, fazer fofoca. Porque se uma pessoa está com uma informação verdadeira na sua mão, a preocupação que ela tem é resolver a questão, é restaurar. Qual que é a preocupação que nós temos quando um irmão peca? É ir até o irmão para que o irmão seja restaurado. Para que o irmão se erga, saia daquela condição de pecado. É essa a disposição do crente. Agora, se um crente chega para mim contando uma notícia e fala assim, então vamos conversar lá com a pessoa, e ele fala assim, não, eu não quero, nem fale que eu disse isso para você. Então, a intenção dele não é resolver um problema, mas espalhar o problema. Essa é a intenção. Isso não deve acontecer no meio da igreja, seja referente a um pastor ou a qualquer um irmão. No caso do nosso texto aqui, Paulo está referindo esse assunto a um pastor. Então, primeiro requisito que o apóstolo Paulo coloca aqui, que seja uma acusação com 2 ou 3 testemunhas, que seja um fato, evidência. Não vá por boatos, comentários, mas por evidências. Né? Esse seria um primeiro passo. Aí o segundo passo. Versículo 20.
Vou fazer um comentário aqui antes de ler esse versículo. Nós recentemente estudamos, né, no domingo de manhã, Tiago. Não seja ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra. Não foi isso que nós estudamos? Mas essa é uma passagem que eu não gostaria de praticar. Não sei os irmãos, mas eu não gostaria de praticar isso. Mas, irmãos, a gente nunca quer que isso aconteça, né? A gente nunca quer que esse tipo de coisa aconteça dentro da igreja. Tanto com um membro, né? Um irmão, mas como um pastor. É uma coisa que a gente nunca quer que aconteça. Mas é necessário que a gente saiba como a palavra de Deus determina que essas coisas sejam feitas, da forma como ela quer que seja feita. E aí o apóstolo Paulo mostra aqui, né? Esses homens eles precisam ser disciplinados. E qual o processo? Fala aqui no versículo 19, versículo 20, desculpa. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aos que pecarem. Irmãos, quando ele fala que aos que pecarem, são aqueles, o entendimento deve ser aqueles que receberam a repreensão e continuam no pecado. Ou aqueles que pecaram e pecam deliberadamente contra a palavra de Deus. Não é tipo simplesmente assim, eu não gosto eu não concordo, não gosto do que o pastor está pregando. Eu acho que a igreja deveria disciplinar o pastor porque eu não estou concordando com o que ele prega. Eu acho que não está legal. Opa, você não acha? O quê? Por quê? Só porque você não acha que não deve e deve disciplinar? Como assim? Não é algo que, porque não está do meu gosto, porque não está da minha forma. Não é isso, irmãos. O pecado que ele está falando aqui é quando a pessoa, né, está pecando deliberadamente contra a palavra de Deus. Naquela época, como nós lemos, estavam se levantando homens ensinando doutrinas de demônios, falsos ensinamentos dentro da igreja. Heresias dentro da igreja. Coisas que iam contrário à salvação em Cristo. Guarda de lei, costumes. O apóstolo Paulo estava exortando a isso. Então, é nesse sentido. Se a pessoa está pecando deliberadamente contra as Escrituras, recebeu a exortação, mas não se arrepende, essa pessoa, como diz aqui, a igreja precisa exortá-la publicamente. Publicamente. Aí, por quê, né? Porque, irmão, se um pecado ele é público, ele precisa ser corrigido publicamente. Ele precisa ser corrigido publicamente. Isso não é fácil, não é uma questão fácil de se fazer, mas precisa ser feito. O apóstolo Paulo, ele não só cita isso a Timóteo para que seja feito, como ele mesmo fez. Lembra da situação entre ele e Pedro? Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo exortou Pedro, repreendeu Pedro na frente das pessoas, publicamente. Porque Pedro foi digno de repreensão. Como ele mesmo diz, né? Versículo 11. Lá no texto fala mais coisas, mas eu vou ler só o versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Irmãos, por que a igreja precisa tomar essa atitude? Porque ela precisa preservar a santidade do Deus que ela serve. Precisa preservar a santidade da própria igreja perante as pessoas. A igreja precisa mostrar para as pessoas que o Deus que ela serve e a vida com que ela vive não está em conformidade com o pecado. Não tolera o pecado.
É por isso que o apóstolo Paulo exorta Timóteo, exorta a igreja e exortou Pedro. É porque o evangelho, o Deus que nós servimos, ele não aceita o pecado. Então, ele nos exorta a não aceitar o pecado. Seja de um membro, seja de um líder da igreja. Todos precisam ser disciplinados. É claro, né, voltando aqui ao que a gente mencionou já, o passo a ser seguido é o particular. Precisa ser exortado particularmente. Né? Nós precisamos chegar no irmão ou no pastor, particularmente, repreendê-lo. Mas se o pecado for público, irmãos, às vezes e o pastor, vamos supor que alguém, né, um líder, seja repreendido pelo pecado que ele cometeu e ele se arrependa. É isso que se espera. Dependendo as consequências, né, o alcance desse pecado, é necessário que haja uma confissão pública à igreja. É necessário que o líder, né, ele venha e faça uma confissão, reconheça o pecado, reconheça que pecou e peça perdão à igreja. E, em alguns casos, dependendo da gravidade, às vezes é necessário até uma renúncia da posição. É necessário uma renúncia. Porque a proporção que aquilo tomou foi tão grande que é necessário que a pessoa que cometeu o pecado ela seja retirada. Irmãos, isso é necessário porque, repito, porque a igreja tem um papel de defender a santidade de Deus. Em que aspecto? Que as pessoas percebam lá fora que o Deus que nós servimos é um Deus santo que não tolera o pecado. Lá em em 2 Samuel, desculpe, lá está falando que o profeta Natã foi exortar Davi. Davi cometeu um pecado meio oculto ali com Betseba, cometendo adultério. Esse é um tipo de pecado. Davi, como a palavra de Deus descreve, é o homem segundo o coração de Deus. O homem escolhido de Deus. Eleito ali, né, escolhido para ser servo dele como rei. Mas mesmo este homem, Deus o repreendeu publicamente. Mesmo Davi. Olha o que o profeta fala a Davi. Fala assim, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. O que Davi fez foi em oculto. As pessoas não ficaram sabendo. Mas o que Deus fez para com ele foi para que todos vissem, todo Israel visse. Por quê, irmãos? Porque Deus quer que as pessoas saibam. Deus quer que as pessoas saibam. Deus quer que as pessoas saibam que Ele não tolera o pecado. Simples assim. Deus não tolera o pecado. Por isso que ele falou dessa forma com Davi, por isso que ele está usando o apóstolo Paulo para falar essas coisas a Timóteo e à igreja. A nós hoje. A repreensão pública, irmãos, ela evidencia a santidade de Deus. E por isso, por esse fator positivo é que precisa ser tomada. É claro que nós vimos, né, há os passos iniciais. Ela precisa ser particular. Depois, se houver necessidade, precisa ser pública. Por quê? O apóstolo Paulo diz aqui, porque essa repreensão fará com que os outros tenham temor. Os outros líderes, os outros presbíteros, tenham temor. Irmãos, o medo, ele é um bom motivador se ele não nos deixa pecar. Isso você pode ter certeza. É um dos melhores motivadores. Se ele não nos deixa pecar, então ele se torna um bom motivador. E o apóstolo Paulo está colocando isso aqui para mostrar assim, olha, isso é bom que aconteça para que os outros percebam. E os outros tenham medo de pecar. Não queiram passar pela mesma
circunstância, situação. Então, é por isso que se torna necessário, para que outras pessoas não cometam esse pecado. Porque se a igreja, se ela aceita e tolera, põe um pano por cima, irmãos, todo mundo vai querer pecar. Vai querer viver do jeito que quer e, vai chegar um momento que vai querer limpar a igreja e vai ter que sair todo mundo. Porque todo mundo vai ter que ser disciplinado, toda a igreja. Então, por isso que o apóstolo Paulo está exortando, por causa da preocupação que a igreja precisa ter com a santidade da igreja, né? A pureza da igreja. E isso, irmãos, não é somente para que os outros não pequem, mas a própria pessoa que pecou, né? Seja irmão, seja líder ou não, a própria pessoa que pecou, ele tenha temor e não vai cometer mais aquilo. Porque a própria pessoa que pecou, se ela é disciplinada, puxa vida, ela vai saber que se ela cometer de novo, ela vai ser disciplinada de novo. E vai passar pela mesma situação. Então isso, irmão, de certa forma, causa um certo temor, um certo medo. E fala assim, olha, é um peso a mais. Mas se suponhamos o contrário, a pessoa cometeu o pecado, a igreja não fez nada. Ela vai achar que está tudo certo. Não tem nada de errado. E vai continuar cometendo pecado. E outros pecados e outros pecados. Por isso a necessidade da disciplina. E aí um outro passo que o apóstolo Paulo mostra aqui a Timóteo, no versículo 21, né? Timóteo deveria ser imparcial. A igreja deveria ser imparcial quando ela fosse exercer a disciplina, né? Como ele fala aqui no versículo 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes destas coisas, nada fazendo por parcialidade. Essa palavra conjuro-te, eu procurei alguns significados, não é uma palavra muito comum, né? Um dos significados mais próximos que eu achei foi imploro, né? Rogo, ordeno. Por que ordeno? Ordeno, segundo alguns comentários, lá em 1 Timóteo, aqui em 1 Timóteo, né? Capítulo 2, versículo... Peraí. Eu acho que não é. Eu anotei errado. É 2 Timóteo, irmãos. Eu falei primeiro, mas é o segundo. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e se não para perversão dos ouvintes. O entendimento próximo daquele conjuro-te seria ordenando-lhes diante do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo faz referência. Conjuro-te diante... perdi todo. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Bom, aqui ele faz menção, né, de que a disciplina exercida pela igreja, ela é diante do Senhor, perante o Senhor. Quando a igreja faz tudo o que a igreja faz, inclusive a disciplina que ela exerce em alguém, quando aplica a disciplina, ela está fazendo diante do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está lembrando a Timóteo a fazer isso, implorando, ordenando a Timóteo que ele faça isso diante do Senhor. Aqui ele cita a questão dos anjos, né? Um comentário que eu
que eu li, é que fala que possivelmente ele estava trazendo à lembrança aquela imagem lá de Isaías, capítulo 6, quando Isaías vê o Senhor sentado no seu alto sublime trono e os anjos ao redor cantando santo, 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 tampando as cabeças e os pés diante da presença do Senhor, mostrando esse Deus santo, 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 que não aceita o pecado, que não tolera o pecado, né? Então, possivelmente seja uma referência, tá? Que ele fala aqui, alguns fazem quando ele menciona aqui, e dos anjos eleitos. Aí ele fala que se em prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Por que o apóstolo Paulo exorta Timóteo a fazer isto, essas coisas sem parcialidade, ou seja, sendo imparcial? Porque, irmãos, lembrando, né? Timóteo, ele tinha um temperamento de uma pessoa tímida. Muitas das pessoas que se levantavam dentro da igreja, né? São pessoas poderosas no falar, poderosas economicamente, poderosas perante a sociedade. E a tendência de uma pessoa tímida, geralmente, é evitar esse tipo de conflito. Evitar debater, né? Exortar uma pessoa nessa condição. Ele evita. Por quê? Porque nós sabemos que pessoas que fazem barulho, pensa aí, quando você vai falar contra uma pessoa que faz barulho, eu, do jeito que eu sou, é capaz de eu fazer que nem, né? Eu estou deduzindo que seja isso aqui, que Timóteo fazia isso, mas olha, eu diria que eu sou um Timóteo, porque eu não falaria nada. Eu tenho grande tendência a evitar, a não falar nada com a pessoa. Principalmente se eu saber que aquela pessoa tem um potencial de influência. Então, possivelmente, era nessa situação que o apóstolo Paulo estava exortando Timóteo. A ele não ser parcial nesse sentido. A sua natureza tímida tinha tendências de levá-lo a não confrontar pessoas assim. Como eu falei da minha natureza. A minha natureza é bem parecida com a dele. A tendência é eu não querer confrontar. Eu evitar o conflito com pessoas assim, pessoas aparentemente poderosas. Só que eu, nessa minha natureza, Timóteo, né, talvez possivelmente fosse isso, a pessoa acaba sendo parcial. Porque ela não aplica a palavra como deveria com todos. Porque, por exemplo, fulano de tal é uma pessoa influente. Eu não vou mexer com ele porque ele é uma pessoa influente, ele vai convencer os outros e vamos deixar quieto. E não exorta a pessoa, não disciplina a pessoa. Isso é um erro. Aí, por exemplo, acontece com outra pessoa. A pessoa mais simples, a pessoa nem abre a boca para falar nada. Vou lá, vou exortar ele, vou disciplinar ele. Onde está a imparcialidade? Uma pessoa é de um jeito, com outra pessoa é de outro jeito? Como assim? A Bíblia se aplica a todos. A palavra de Deus se aplica a todos. Seja poderoso ou não poderoso. Seja membro de igreja que senta no banco, seja pregador, pastor, né? Líder da igreja. A palavra de Deus se aplica a todos. E o apóstolo Paulo está exortando a Timóteo a fazer isso com imparcialidade. Não ser parcial. Né? Provavelmente ele está fazendo uma referência aqui à timidez de Timóteo. Por isso ele tinha que ter cuidado com isso, para que a sua timidez não tornasse parcial, uma pessoa parcial, tá? Que evitasse esse tipo de conflito. Então, irmãos, é difícil, como eu falei, é um assunto difícil? Mas a igreja precisa saber que ele existe e que no momento necessário, se houver um momento necessário, ela precisa ser praticado. Precisa ser praticado. Para Timóteo, com certeza, não estava sendo fácil ler essas palavras do apóstolo Paulo, porque ele tinha uma natureza tímida.
mas era necessário que ele fizesse. Então, esse é os passos que o apóstolo Paulo mostra na questão da disciplina, para manter, como a igreja manter o líder, né, o seu líder espiritual, um homem piedoso, aplicando a disciplina. Esse é um passo. O outro passo seria a cautela na escolha. Isso nós vamos ver nos versículos agora. A cautela em escolher o líder, o seu pastor, a pessoa que vai ficar à frente. A igreja precisa ter cautela, não precisa, né, aquela coisa assim, apressadamente, opa, pessoa legal, fala bem, opa, pastor. Não é bem assim, a palavra de Deus não ensina isso. Nós vimos, né, que há alguns requisitos a serem preenchidos. E aqui o apóstolo Paulo está exortando Timóteo a não fazer essas coisas precipitadamente. Vamos ler o versículo aqui. Versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Alguns pegam essa passagem, principalmente essa parte aqui, versículo primeira frase do versículo, a ninguém imponhas a mão precipitadamente, as mãos, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Alguns dizem que isso aqui seria impor as mãos a um presbítero, né, um pastor que tenha cometido pecado e está se arrependendo. Não. Não é bem esse entendimento que se vê nos outros textos. Quando se fala de imposição de mãos aqui, fica claro que isso é um comissionamento, é quando está comissionando alguém para o ministério, como aconteceu com Timóteo, né? Os versículos aqui falam sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Timóteo, capítulo 4 mesmo, versículo 14. Quero, pois, que... 1 Timóteo 4, 14. Quero, pois, que as que são... Não. Eu estou no 5, irmão, desculpe. É 4, 14, eu estou... não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, aqui está claramente falando de imposição de mãos para o ministério, para, né, o comissionamento para o ministério. Um outro versículo seria no 2 Timóteo 1,6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, não seria este é o assunto, não seria o que eu levantei, né, que algumas pessoas interpretam, como alguém, né, uma pessoa que se arrependeu e ali há uma imposição de mãos perdoando os pecados. Não é isso o texto. Nós podemos entender que não é isso que está falando por causa de outros textos também, quando se refere à imposição de mãos. O que ele está se referindo aqui é a consagração de pessoas ao pastorado, a liderança da igreja. E o apóstolo Paulo está exortando Timóteo a não fazer isso de forma precipitada. Precisa ter cautela, precisa ter cuidado, examinar bem a pessoa, fazer uma boa análise das pessoas pelas quais a igreja, né, está querendo colocar como pastor da igreja, como líder espiritual, né? Então ele fala aqui no versículo, né, que ele não faça isso de forma precipitada. E por que Timóteo poderia fazer isso de forma precipitada? Porque, como nós vimos, havia outros líderes que estavam trazendo falsos ensinamentos e que precisavam ser corrigidos e disciplinados da igreja. Talvez alguns nem fariam mais parte da igreja. E Timóteo talvez estivesse se vendo na condição de... se vendo na obrigação ou pressionado a escolher outras pessoas e colocar no local. Preencher a vaga, né? Vamos dizer assim, preencher a vaga. Nossa, ficamos sem um líder espiritual e tal, olha, vamos colocar fulano de tal. Não. Vamos consagrar fulano de tal como pastor para que ele preencha a vaga. Não, não é isso, não é dessa forma que deve ser feito. E o apóstolo Paulo está exortando Timóteo. A forma como deve ser feita é com cautela. Precisa-se ter cautela, precisa ter cuidado para fazer isso. Por quê? Porque há até uns perigos aqui, né?
Ele fala assim, ninguém impõe a mão precipitadamente, nem participe de pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Ele está falando assim, olha, se você faz isso precipitadamente, de forma impensada, você se torna participante do pecado dele. É isso que ele está falando, Timóteo. Você vai se tornar participante, você vai se tornar cúmplice. Por quê? Porque você fez isso de forma impensada, imprudente, sabendo que era possível essa pessoa cometer erros, pecados, prejudicar a igreja. Irmãos, isso não é só Timóteo. Isso é a nós, a igreja também. Se a igreja toma atitudes precipitadas, ela se torna conivente com o erro. Não é, o líder que nós colocamos lá, ele pecou, é um pecador e tchau. Não. Nós, igreja, erramos em colocar fulano, ciclano como líder. Fomos precipitados. Não analisamos, não pensamos, e por isso erramos, pecamos. O apóstolo Paulo está exortando Timóteo a isso, a ter cautela, porque isso pode fazer com que ele não se torne puro, né? Ele até cita aqui, conserva-te a ti mesmo puro. Ou seja, a sua consciência pura de que você fez aquilo que a Bíblia determina. O que a Bíblia determina? Olha, o pastor, o líder espiritual, ele precisa preencher tais requisitos. Examina um por um. O apóstolo aqui ele até faz menção sobre isso, né? Só que antes de fazer menção sobre isso, ele menciona uma coisa aqui que eu não sei por que nem para quê. Desculpa aqui fazer esse comentário, mas sabe quando isso acontece lá em casa? Sabe quando você está conversando com uma pessoa e de repente a pessoa começa um assunto e já pula para outro sem terminar o que tinha começado? E você, no final, não entende o que ela quis dizer? O que a pessoa quis dizer? Ela começa a falar um assunto, para no meio da frase e já emenda com outro. Como se houvesse telepatia. Às vezes, eu tenho esse tipo de conversa. As pessoas começam a falar comigo, aí já parte... Talvez eu também faça isso. O apóstolo Paulo fez algo parecido com isso. Porque ele parou aqui e falou algo para Timóteo, como um pai, né? Como um pai preocupado com o seu filho na fé. O apóstolo Paulo faz uma exortação específica a Timóteo, né? A questão da saúde de Timóteo, no versículo 23. Vamos ler aqui, ver o que ele menciona, né? Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha, eu confesso que eu não consegui fazer uma ligação desse versículo com o texto, né? O que seria, o que o apóstolo Paulo, nesse contexto, mencionou sobre isso? Se preocupou com a saúde de Timóteo. Alguns talvez falam assim, né, por estar lidando com uma questão que envolve os falsos ensinamentos que estava adentrando a igreja lá de Éfeso. E qual era um desses falsos ensinamentos? Era a abstinência de determinados alimentos, lembra? A gente leu lá sobre, eles estavam levantando questão de abstinência. Não deve comer isso, não deve comer aquilo, não deve... Talvez Timóteo estivesse se abstendo de tomar vinho, de forma alguma. Um dos requisitos que o apóstolo Paulo cita, um dos requisitos é não dado ao vinho. Mas nós vimos lá que o não dado ao vinho não é que ele estava proibindo, mas ele estava advertindo, olha, você não deve ser um alcoólatra, um homem que não tem controle. Precisa ter cuidado com isso. E aqui, o apóstolo Paulo, preocupado com a saúde de Timóteo, ele fala assim, olha, não beba mais só água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago, das tuas frequentes enfermidades. Então, ele fala a Timóteo, né? Isso demonstra uma certa preocupação
com a saúde de Timóteo, com cuidado. Ele fala assim, olha, cuida da tua saúde. Se preocupa. Né? Às vezes, o líder espiritual, Timóteo, era um líder daquela igreja, era o pastor daquela igreja. Ele deve também se preocupar com a sua saúde. Né? Eles devem ver isso a si mesmo, e a igreja também deve enxergar isso também. Ela precisa ver as necessidades físicas do seu pastor, do seu líder espiritual. O apóstolo Paulo estava vendo isso. E olha, deu aqui um alerta, olha, toma vinho, porque isso é bom para o seu estômago, para ajudar no seu problema de estômago. Né? Isso vai ser bom para você. Interessante, né? Isso levanta várias questões, né? O apóstolo Paulo não orou para que ele fosse curado, não pediu que ele orasse, nada disso. Ele falou assim, olha, toma remédio. Toma remédio. A gente precisa cuidar do corpo, né? Tomar os remédios necessários. Devemos orar a Deus e entregar as nossas enfermidades na mão de Deus? Sim, devemos sim. Nós estamos com uma lista gigantesca de pessoas doentes aí que precisamos orar por eles. Só que esses irmãos, se o negócio não estiver bom, tem que tomar remédio. Deus deu sabedoria aos homens para fazerem os remédios para que usemos. Né? O vinho, o apóstolo Paulo está aplicando ele aqui como um remédio, um tratamento para Timóteo, que ele precisava tomar. Bom, fechando aspas aqui desse versículo, né? Porque eu confesso para vocês que, como eu disse, eu não entendi muito bem o porquê que ele está aqui. Mas, na sequência, o apóstolo Paulo mostra para Timóteo a forma como deveria ser escolhido o líder espiritual. O porquê que deveria ser com cautela. Por que a igreja deve ser cautelosa? Aí ele fala assim no versículo 24. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e alguns manifestam depois. Primeiro, ele está citando aqui um grupo de pessoas que são aqueles que você olha para a cara e fala assim, esse é pecador. Você olha para a cara da pessoa, não é que você julga, mas que imediatamente você já liga o pecado que você sabe dele, né? Vamos supor assim. Infelizmente, a gente tem essa natureza, né? De olhar para a pessoa, como eu falei, se um líder, ele peca, você não escuta mais o que ele prega. Você só ouve sobre o pecado que ele cometeu. Nós temos essa tendência, e isso é um erro. Porque se a pessoa reconhece o seu pecado, confessa o pecado, pede perdão, nós precisamos esquecer. Isso é perdoar. Mas a nossa natureza não, ela quer sempre lembrar. Ela está sempre lembrando, tanto que a gente não ouve mais o que a pessoa fala, só lembra do pecado. Mas o que o apóstolo está falando aqui é de uma pessoa que ela anda e os pecados dela antecedem ela. Você sempre vê na vida dela pecados. Como ele fala assim, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, precedendo a pessoa. O juízo que você faz dele, seus pecados só precedem. Você olha assim, essa pessoa só peca. Toda vez, né? Como pode? Pecou hoje, pecou ontem, pecou hoje de novo, pecou o mês passado, está pecando de novo. Esse tipo de pessoa. É evidente de que uma pessoa como essa, ela não está qualificada. Não está qualificada para ser um líder de uma igreja, um pastor. Porque um dos requisitos do pastor é que ele seja irrepreensível. As pessoas precisam olhar para ele e falar assim, olha, eu não tenho nada contra o pastor. Eu não conheço, não sei nada que eu possa levantar que seja contra ele, contra o seu ministério. Esse é um dos requisitos. Então, um homem como esse que o apóstolo está descrevendo é totalmente desqualificado. Né? Porém, ele fala aqui, e em alguns manifestam depois. Nem tudo é o que parece ser. Né? A gente não deve ir pelo que parece. Mais ou menos isso que o apóstolo está dizendo. Olha, tem alguns que não é como o primeiro, né? Que você sempre vê uma vida de pecado. Não tem alguns, não. Que você olha aquela pessoa tranquila, né? Uma vida toda certinha e tal, mas
vez ou outra, ao pecado. Aí uma vida tranquila, vez ou outra, ao outro pecado. Então, assim, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, lembrando, irmãos, a ter cautela. Você precisa, a igreja está precisando consagrar um pastor? Tenha cautela. Examine. Alguns, a igreja vai perceber que estão desqualificados para aquilo. A vida que eles levam os desqualificam. Outros, é necessário que a igreja perceba por mais tempo, examine por mais tempo, esteja atenta por mais tempo. Por quê? Porque às vezes não é tão aparente, mas vez ou outra, sim. Essas pessoas precisam ser analisadas em suas casas, como é no convívio familiar. Então, é essa exortação que o apóstolo fala, não tenha cautela, por isso que ele cita esses exemplos. E da forma, no sentido oposto, né? Vamos dizer assim, da forma positiva, ele também cita no versículo 25. Ele fala assim, assim mesmo também as boas obras são manifestas. Então, da mesma forma que a gente observa uma pessoa, a gente pode observar uma pessoa e perceber que na vida dessa pessoa há sempre uma sequência de pecados cometidos, tem aquelas pessoas que na vida delas há sempre uma sequência de boas obras, de bom testemunho, de uma vida de cristão, né? Então, essas são pessoas que a igreja precisa estar atenta, observando, olha, é uma pessoa realmente que dá um bom testemunho. É um possível, né? Não significa que seja, mas um possível candidato ao pastorado, a ser líder da igreja. Aí ele fala aqui, né, no final desse versículo aqui, fica meio obscuro, mas parece ser um oposto mesmo do versículo 24. E as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então, assim, em alguns, eu imagino como ele esteja talvez fazendo um oposto do versículo 24, o que ele está dizendo é assim, tem aquelas pessoas que visivelmente, constantemente, a gente vê as boas obras na vida dela. É uma pessoa que fala assim, puxa vida, que irmão exemplar. Ele está sempre, né, dando bom testemunho. Mas tem aquelas pessoas que não são tão notórias, mas também têm uma vida constante de fidelidade. As suas obras, elas não aparecem com tanta frequência, né? Isso não é tão notório. As pessoas olham assim, nossa... vamos citar aqui algumas coisas, né? Porque a gente tem aquela mania de ficar valorizando as funções. Fulano prega, fulano não sei o quê, fulano toca, fulano rege. A gente vê essas coisas, né? Fulano evangeliza, fulano não sei o quê. Aí começa a classificar, achar, fulano é tal. E aquele que não faz muita coisa, mas que vez ou outra a gente percebe, olha, é um irmão fiel. Não é um irmão tão ativo, mas é um irmão que está ali sempre fiel. Então, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Observa. Cautela com isso. Fique observando essas características das pessoas. E haja de acordo com elas, de acordo com o que você vê, de acordo com a Bíblia, né? De acordo com o que a Bíblia determina. Então, irmãos, devemos ter o cuidado para nós não irmos de acordo com a nossa cultura mundana. Porque a nossa cultura mundana, ela é assim, ela tem pregado assim, que nós devemos ser tolerantes com tudo e com todos, menos com os intolerantes. Já percebeu isso? As pessoas que são legais, vamos tolerar. Só não vamos tolerar aqueles que são intolerantes. Não sei se vocês já perceberam, mas se alguém se levanta contra alguma coisa, essa pessoa você não tolera. Mas se ninguém é todo mundo da paz, então vamos tolerar tudo. A igreja não deve ser assim, irmão. O mundo é assim. O mundo, quem é legalzinho, todo mundo tolera. Mas quem não é legalzinho, que sempre está se levantando contra, aí ninguém tolera. Todo mundo cancela, né? O cancelar, está na moda ainda? Eu não sei. Cancela. Vamos cancelar ele. Na igreja não é assim. Na igreja não deve ser assim. Na igreja, na verdade, a gente deve ser intolerante para com o pecado.
Se a pessoa cometeu o pecado, ele precisa ser disciplinado, independente de quem seja e que função ele esteja exercendo dentro da igreja. É isso que o apóstolo está exortando Timóteo, sem parcialidade. É isso que a palavra de Deus nos exorta, para que nós, como igreja, possamos estar nos mantendo puros, glorificando a Deus pela a nossa vida. Que as pessoas lá fora olhem e falem assim, olha, aquela igreja é uma igreja correta, porque ela não tolera o pecado. As pessoas que cometem erros lá, elas são disciplinadas. O Deus que ele serve deve ser um Deus santo. E ele realmente é, irmãos. Como nós vimos, Deus não tolera o pecado. E ele não quer que a sua igreja também tolere o pecado. Deus abençoe a sua palavra. Obrigado pela atenção. Eu estiquei um pouco aí no estudo, mas foi preciso, tá? Obrigado. Deus abençoe.